Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando aí sobre o aspecto de ondulatória, né? Nesse caso aí, a gente vai tratar sobre ondas eletromagnéticas, que como a gente viu, é uma outra família aí de classificação das ondas, né? A gente tem as ondas mecânicas, a gente tem também as ondas eletromagnéticas. Então, qual que é a ideia da onda eletromagnética? Então, a gente vai pegar alguns conceitos sobre eletricidade, né? Foi um físico chamado James Maxwell que estudou bem profundamente esse aspecto. Então, para ilustrar, a gente tem esse gráfico aqui. Ó. O que ele mostra? Ele mostra que a evolução do campo elétrico, né, em comparação com o campo magnético. O B aqui representa o campo magnético e o E o campo elétrico que uma partícula pode ter, em uma certa região do espaço. Então, o que Maxwell verificou? Né? Que quando um campo elétrico oscila, a letra E aqui, né? Quando ele oscila, né, ele está subindo, depois ele desce, depois ele sobe aqui de novo, depois ele desce. Ou seja, o comportamento de uma onda que a gente viu. Então, um campo elétrico ele tem um comportamento de uma onda, a variação dele se comporta igualmente como uma onda. Então, quando eu tenho a variação desse campo elétrico, né, de uma partícula, eu também tenho a variação, ele vai induzir um campo magnético também variável, né, que está representado aqui. Ó. Esse campo magnético ele vai oscilar aqui, né, quanto ele diminui, ele também vai diminuir, depois quanto o campo elétrico crescer negativamente, ele também vai oscilar, e assim um vai acompanhando o outro. Percebam que a gente tem o lambda aqui, que é o comprimento da onda, né? Ou seja, de uma crista a outra. E aqui a gente tem a determinação da velocidade que essa onda se propaga. Então, olha só, o que Maxwell descobriu? Que quando um campo elétrico oscila, um campo magnético também oscila. Né? Então, a junção desses dois aqui produz o que a gente chama de uma onda, mas só que eletromagnética. O elétrico pelo campo elétrico e o magnético pelo campo magnético. Os conceitos de campo elétrico, campo magnético, é lógico que a gente vai estudar isso quando chegar na parte de eletricidade da física. Mas a gente está tendo uma noção aqui, que eu estou explicando para vocês aqui, desse comportamento. Então toda onda, toda carga que quando ela é acelerada, uma carga elétrica, né? Quando ela é acelerada, ela varia, né? O seu campo elétrico, ela vai induzir também uma variação de campo magnético. E também o campo magnético variando, ele vai induzir um campo elétrico variando. Essa é a característica da onda eletromagnética. Quando o Maxwell estudou isso, ele descobriu o quê? Que a velocidade de propagação dessa variação, né, dessa onda variando, era a velocidade da luz. Que eu já comentei com vocês, né? A velocidade da luz é o quê? 300 mil quilômetros por segundo, né? Ou a gente pode mencionar assim também. É 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Velocidade da luz. Ou seja, toda onda eletromagnética, ela tem essa velocidade. Então, uma das conclusões de Maxwell, né, aqui, ó, Maxwell, uma das conclusões dele foi o quê? Qual outro aspecto da física que a gente tem que viaja na velocidade da luz? A própria luz, né? Os próprios raios de luz. Então ele concluiu que a luz é uma onda eletromagnética, né? Ele fez essa seguinte conclusão: a luz que a gente vê é uma onda eletromagnética. Então,
qual que é a característica da onda eletromagnética? Como eu já falei com vocês. Ela se propaga, ela não precisa de ter um material, um meio físico para se propagar, ela se propaga no vácuo, né? E ela tem essa característica aqui, variação do campo elétrico juntamente com variação do campo magnético. Então, olha só, vários outros conjuntos que a gente conhece também são ondas eletromagnéticas. Então, a gente chega aqui, ó, no que a gente chama de o espectro eletromagnético, né? Então, o que é isso? São vários outros comportamentos que a gente tem dessa variação da onda. O que a gente tem aqui, né, nessa ilustração? Essa onda eletromagnética ela pode ter diferentes frequências, né, e também, consequentemente, diferentes comprimentos de onda, que são características de uma onda, né? Ela teve uma frequência, quantas oscilações que ela faz dentro de um segundo, e o comprimento da onda, que é a distância entre uma crista até outra crista, né? Ou de um vale até outro vale da onda. Então, olha só que interessante. Eu tendo diferentes variações da frequência dessa onda, eu tenho diferentes comportamentos, né? Dentro desse, a junção de todas essas diferenças me dá o espectro eletromagnético. Vamos ver aqui, ó, desde o início. Aqui é onde que eu tenho frequências mais baixas, aqui está 10 elevado a 2. Aí vai aumentando, 10 elevado a 4, a 6, a 8, a 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. É uma potência de 10, né? 10 elevado a 24. Então, o que isso significa? Que a frequência aqui, ó, é 10 elevado a 2, né? Ou seja, é como se fosse 10 vezes 10. Então, eu tenho 100 oscilações dentro de um segundo, né? É a frequência. Aqui eu já tenho 10 a quarta, aí vai aumentando, né? 10 vezes 4 vezes. Aí é uma variação, uma oscilação maior ainda dentro de um segundo, e por aí vai. Então, olha só que interessante. Para frequências baixas dessa onda, a gente tem aqui compreendido as ondas que são usadas para rádio, AM, FM, né? Ondas de televisão, que a gente tem também, né? Como que os sinais de TV são transmitidos, como que os sinais de rádio são transmitidos. Eles são transmitidos com ondas eletromagnéticas, né? Que são produzidos por uma antena e se propagam pelo ar, né? Ou se não tivesse o ar, também iriam se propagar pelo vácuo. Iriam não, elas se propagam pelo vácuo. Então, a gente tem aqui essa família aqui de frequências mais baixas, que compreendem esses tipos de ondas que a gente usa, né, que é usado atualmente. Aumentando um pouco mais a frequência, a gente tem a parte de micro-ondas, que é o que a gente utiliza aí muito aí nas nossas casas, né, o aparelho de micro-ondas. Ele é muito utilizado aí para poder transferir, ele produz uma onda eletromagnética nesse nível de frequência aqui, ó, de 8 até 10, né, 10 elevado a 8 até 10 elevado a 10, para poder aquecer os alimentos que a gente tem, né, que eles colocam lá dentro do micro-ondas. Aumentando mais um pouco a frequência dessa onda, a gente tem a parte que a gente chama de infravermelho, que é a parte que, por exemplo, um ferro de passar, quando ele está aquecido, ele irradia esse infravermelho. São frequências que são também usadas para aspecto militar, para detecção, para poder câmeras visualizar no escuro. Então, eles ajustam a câmera para pegar essa frequência infravermelho, que é a frequência que corpos quentes emitem, né? Então, por exemplo, o nosso corpo humano, ele emite uma frequência, né? E a frequência
nessa faixa aqui de infravermelho, ele consegue detectar. Depois do infravermelho, a gente tem a parte que a gente considera de frequência, que essa oscilação aqui na onda eletromagnética é perceptível ao nosso olho humano, que é o que a gente chama da luz. A luz visível, ela é compreendida dentro dessa frequência aqui, ó, de 10 elevado a 14, aproximadamente até 10 elevado a 16. Então, dentro dessa faixa aqui de luz visível, a gente tem a nossa luz branca. E vale salientar que a nossa luz branca, ela é uma junção de todas as cores que a gente tem, que o nosso olho humano consegue enxergar, né? Vai vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Então todas essas cores, o que diferencia as cores? É essas pequenas faixas de frequência. Cada oscilação diferente apresenta uma cor diferente. Mas quando todas elas estão juntas, né, essa faixa toda aqui, dá a luz branca, que é a luz que a gente enxerga, né? Ou qualquer outra cor que a gente enxerga está dentro dessa faixa aqui de onda eletromagnética. Um pouquinho mais acima a gente tem a luz ultravioleta, que é chamado UV, né? Que ela é nocivo aí já a nossa condição, a nossa saúde, que pode causar até manchas na pele. É uma onda eletromagnética que consegue penetrar na nossa pele, né? E aí provocar, dependendo da intensidade com que essa onda está entrando na nossa pele, ela pode provocar anomalias aí na nossa pele, até câncer, né, de pele. E daqui para frente a gente tem frequências cada vez maiores, né? Olha também a característica da onda aqui. Ela é um comprimento de onda maior aqui, e aqui o comprimento vai diminuindo cada vez mais. Aí a gente tem a parte dos raios-x, que é muito usado aí na medicina, né? É uma parte de onda eletromagnética que ela consegue visualizar ou demonstrar diferentes densidades do nosso corpo. Então, quando a gente vai tirar o raio-x, ele consegue penetrar na nossa pele ou fotografar o nosso corpo e demonstrar a parte mais densa do nosso corpo, que é os ossos, igual que está mostrando a mão, né? Muito usado aí na medicina para tirar raio-x, né? Visualizar se uma parte do o osso do nosso corpo foi quebrado ou não. E aí, uma frequência maior que a gente tem os raios gamas, que aí são frequências ou ondas eletromagnéticas que produzem radiação, né? Radiações essas que podem ser nocivas aí à nossa saúde, porque elas têm um poder de penetração cada vez maior, tanto no nosso corpo como também em outros objetos, né? Aí é uma parte usada até mais atualmente para novas pesquisas, novas descobertas aí na física. Então, esse é o espectro eletromagnético. Percebam que as frequências mais baixas aqui, elas é o que está mais entre a gente aí. Ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas. E as frequências mais altas já são parte aí, ultravioleta, para cima aqui, raio-x, raio gama, são partes da onda eletromagnética que já são mais nocivas à nossa saúde aí, né? E a faixa que a gente tem da luz visível, que está compreendida aqui entre o infravermelho e o ultravioleta. A gente diferencia essas partes da onda eletromagnética pelos diferentes níveis de frequência que a onda tem, né? Então, cada frequência aqui delimita um tipo de onda que é usada, né? Então, essa é a característica aí do espectro eletromagnético. Então, espero que vocês tenham compreendido aí a ideia,
né? Tentem fazer os exercícios aí sobre esse assunto. Qualquer dúvida, pode entrar em contato aí comigo, né, para poder realizar essas atividades aí. Ok, gente? Até mais.